Cris Gaspar, estudante do primeiro semestre do curso de Letras, Tradutoria e Intérprete da Universidade Paulista, Campus Vergueiro. Hoje vou apresentar o podcast sobre representatividade nas redes sociais. Esse podcast de caráter exploratório e busca, através de uma análise de conteúdo, entender como o posicionamento de personalidades latino-americanas em mídias sociais, nesse caso a Anitta, ressoa socialmente, trazendo visibilidade e uma mudança de paradigma, ressaltando uma representatividade da população latina. Trago comigo convidadas como Priscila Gomes da Silva, Maria Eduarda Silveira e Bárbara Cristina Oliveira. Quando pensamos em ícones latinos e sua influência nas redes sociais, é impossível ignorar a figura da Anitta, mulher brasileira, saída da periferia carioca que conquistou o mundo com sua postura irreverente e músicas envolventes. Depois desse jogo de palavras bem tosco, a gente pode falar sobre a relação com o boom da música envolver. A música foi lançada pela Anitta em fevereiro e em março ela atingiu o top 1 mundial do Spotify. Então, a maioria dos países no mundo inteiro tava com essa música estourada. Nossa. Ouviram muito, né? Inclusive a Anitta solicitou que ouvissem mais nas redes sociais para continuar no top. Exatamente. E as redes sociais têm um papel muito importante nisso, porque você pode não ter ouvido a música, pode não ter compartilhado, pode não ter visto o clipe, né? Que também foi top 1 no YouTube. Mas você de alguma forma ficou sabendo dessa notícia por alguma das mídias. Essa notícia virou notícia, a notícia que virou notícia. Virou notícia na TV, no rádio, nas revistas digitais e também em outros meios de comunicação. Mas o principal veículo foram as redes sociais. Então a gente tinha uma quantidade absurda de pessoas compartilhando, comentando e tweetando sobre essa música o tempo inteiro. E daí a Anitta virou top 1 também no Twitter, né? Tava lá no topo do Trend Top. Com essa música, acho que ela conseguiu ter uma visibilidade bem maior do que ela já tinha alcançado. E, para além de tudo, foi um marco histórico pro Brasil também, né? Porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, quando a gente... Que um artista brasileiro ficou em primeiro lugar Exatamente. nas ouvidas. Quando a gente para pensar na trajetória da Anitta, é muito legal que ela tenha alcançado tudo isso, né? Porque ela veio da periferia, ela não teve um início fácil, ela se envolveu com a música e com a dança desde muito cedo. E o ponto principal para essa virada na carreira dela, né, de deixar de ser uma artista somente nacional a tornar-se internacional, foi o objetivo que ela sempre teve, de atingir o mercado internacional e impactar outras culturas. E tudo isso começou com parcerias internacionais. Então ela escolhia pessoas que já eram ícones em outros países, né, fazia, sei lá, certa amizade, se filiava a eles, e quando lançava uma música, ela obviamente estourava em outros países também, além do Brasil. Isso coloca a gente numa posição de destaque, principalmente porque a gente não tem outros artistas que fizeram o mesmo, né, atualmente. Então, é claro que a gente tem artistas brasileiros que são importantes, sim, internacionalmente, quando a gente fala de MPB, mas a Anitta, ela traz uma outra posição para o Brasil, exatamente porque ela trouxe o funk de volta. Foi uma retomada de cultura nacional, né? Porque antigamente a galera só ouvia o pop internacional. E isso é muito engraçado, que quando a gente pega um contexto histórico, países que são colonizados têm essa tendência a abdicar da sua própria cultura e seguir culturas de países, entre aspas, dominantes, países de primeiro mundo. Sim. Que se torna uma coisa eurocêntrica e a adoração aos Estados Unidos, né? É inegável a influência que nós recebemos, né? Sim. Dos norte-americanos. E ter a Anitta nessa posição de influenciadora é muito bacana. Fanon, em seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, expõe a ideia que o posicionamento do indivíduo está intrinsecamente ligado em como a massa o interpreta.
Essa visão pode ser reiterada com a pesquisa do psicanalista Sigmund Freud, em seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Desse modo, como o indivíduo se relaciona com a sua própria imagem determina seu comportamento para com os outros. Questão muito mais étnica do que racial, o apagamento histórico que ocorreu nos países latinos, através de muita violência no período da colonização, reverbera até hoje, quando anulamos nossa história e cultura para adorarmos as outras. Mesmo a Anitta não sendo um ícone político ou de militância, sua ascensão proporciona sim uma identificação e uma valorização da imagem latina. E essa valorização acontece pelas próprias redes sociais. O que você tem para falar pra gente? A música, ela, por exemplo, às vezes nem chegaria em algum outro país e hoje em dia com a internet ela chega em um estalar de dedos. Também contribui para uma maior valorização de culturas que tendem a sofrer um apagamento com o tempo, como no caso da cultura latina. A Anitta, ela poderia ter sofrido um grande boicote. Ela sofre, aliás, só que não é tão grande e graças a uma porcentagem da internet. Tem essa percepção na virada da carreira da Anitta, quando vemos que ela sai da zona norte do Rio de Janeiro e passa a ser vista internacionalmente. Vemos que ela fala mais de uma língua, que ela já cantou em mais de um lugar, que ela tem residências fixas em vários outros países e tem também esse ponto que talvez a gente consiga observar que a Anitta tem mais referência lá fora do que no país de origem dela. O país do funk, realmente. O país do funk, mas que existe muito preconceito ainda em Talvez cima. também por ser uma mulher cantando funk, uma Exatamente. mulher que ganhou a carreira, ficou famosa, que cresceu com a carreira dela cantando funk. A gente já havia falado anteriormente, a Anitta não é um símbolo político, não é um símbolo de militância, mas a forma como ela se posiciona tem sim grande valor, principalmente dentro do mundo artístico e mais ainda para nós brasileiros, que através da ascensão dela pôde ter uma retomada de cultura nacional dentro da música. E isso reverbera também não só em nós quanto cultura, mas fora do Brasil. Nós vemos muitas pessoas imitando a Anitta, seja na moda, seja na música, né? Tentando seguir os mesmos passos, tentando seguir as mesmas coisas que ela fez ou alcançar o mesmo lugar que ela chegou. Isso leva a gente a pensar no porquê que a gente não considera ela como mais do que só uma artista audiovisual. Apesar de tudo, a Anitta continua sendo um símbolo de extrema importância. Uma figura feminina, negra, da periferia. Então, ela é um símbolo nacional de extrema importância hoje em dia, você gostando dela ou não. Gostando nela ou não, é impossível negar a importância que ela tem e a referência que ela se tornou. Exato, A influência para dela. promover essa valorização da nossa própria cultura, que tende a continuar sendo apagada. Nós mesmos tendemos a boicotar Nossa própria cultura, valorizar tudo que é de fora e aqui dentro nada presta. E a Anitta essa virada de chave, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Gente, obrigada por terem ouvido a gente. É isso.